E antes de começar o vídeo, eu gostaria de indicar um canal no YouTube que é do Marcelo Garbini, que chama Mingau Ácido. Em especial o quadro que chama Passeio pelas Palavras, onde o Marcelo acaba fazendo uma série de vídeos de animações e misturado um pouco com o seu talento de escritor, como se fosse uma crônica, vamos dizer assim. Olá, seu Olegário, como vai o senhor? Trabalhando muito, seu Tércio, mas tô com medo do terrorismo lá na Europa. O senhor precisa falar certo, seu Olegário, assim como as cartilhas que eu vendo. Não é Zoropa, é Zeuropa. Por enquanto só tem apenas 7 vídeos nesse canal dele, nessa série que ele está fazendo nova. Só posso dizer que é muito bom, vale a pena conferir. Caso tenha interesse, eu vou deixar o link aqui nos cards, que eu não sei se está desse lado, e aqui no post pra você entrar e conferir. É isso, valeu! Do I scare you? Are you frightened? No, but I'm tired. Are you not sleeping? I'm sleeping, but I'm sleeping on my own. Is it wise to try and follow something we can barely swallow down? Is it Vai ser difícil falar isso, mas pela primeira vez na vida eu odiei um livro de Star Wars. Eu estou me referindo ao Antes do Despertar, publicado pela editora seguinte. Se você acompanha o canal com uma certa frequência, você deve ter observado já, ao longo de várias e várias resenhas, que eu sou apaixonado por Star Wars. E eu, desde finalzinho de 2014, eu venho lendo os livros de Star Wars. E quando a editora seguinte falou que ia lançar o Antes do Despertar, eu fiquei bem ansioso, porque ia descobrir um pouquinho mais sobre o passado dos nossos 3 novos personagens de Star Wars. Só que eu me decepcionei. A decepção foi grande. Para começar, esse aqui é um livro relativamente curto, mas eu vou dizer que ele poderia ser muito mais curto por causa que dá pra perceber que as letras são gigantes. O livro tem em torno de 200 páginas e não conta absolutamente nada, não acrescenta nada ao cânone de Star Wars. A gente começa um pouquinho com a história do Finn, traz um pouco mais as motivações que a gente já conheceu no filme. Que ele era um Stormtrooper, ele não era bem feliz, etc. Ele não estava contente com aquilo, ele não concordava com aquilo. E você entende um pouco mais as motivações dele de abandonar a Nova Ordem. O que acabou não acrescentando vários nadas pra mim. Então, tipo, foi uma história que eu fiquei tipo, ok, eu já sabia um pouco disso de uma forma totalmente indireta. Nisso a gente vai pra Ren, que foi uma outra história pra gente saber mais motivações sobre ela. Ela contando que ela era órfã, etc. E como ela sobrevivia naquele país, que eu esqueci agora o nome, mas enfim. Finalmente a gente termina a história com o Poe, que foi uma história que a gente descobre um pouquinho mais sobre ele, mas até a Leia participa desse conto, só que o personagem não cativa a gente. E isso acabou me incomodando muito ao longo da história, porque foi como ler um livro de Star Wars que não me acrescentou absolutamente nada. Enfim, foi um livro péssimo que eu li de Star Wars, sem brincadeira. Então não recomendo você já ler esse livro. Desculpa. E esse livro aqui é cânone, ou seja, ele faz parte mesmo da história de Star Wars. Ele é aprovado pela Lucasfilmes, mas não me agradou nem um pouquinho mesmo. Shook the earth in 1904. E recentemente eu li O Coração da Esfinge, minha gente. Só que nesse livro aqui, eu não vou falar parada pra contar um pouco da história, porque é o livro 2, então fica um pouco complicado de eu falar de continuações de livros, é uma coisa que eu tô tentando evitar aqui no canal. A editora Arqueiro me enviou esse livro aqui e eu preciso apenas falar um pouco minha opinião sobre a obra, sem contar absolutamente nada da história. E é muito simples, o porquê. Tudo que acontece nesse livro aqui vai ter uma relação com o livro anterior, e vai ser spoiler se eu contar o comecinho desse do livro, então vou me conter. Apenas vou falar minhas impressões gerais, muito simples. Primeiro
Primeira coisa, esse livro aqui tem um aprofundamento muito grande da mitologia egípcia, então tá de ponto positivo. Só que o ponto negativo desse livro é muito tenso. Essa escritora aqui, se você deve se recordar, ela foi a mesma que escreveu A Maldição do Tigre, a saga Maldição do Tigre, etc. E esse segundo livro, basicamente me lembrou o segundo livro da saga anterior dela, o que me deixou preocupado, porque se ela está repetindo a fórmula, e meio que eu tô um pouco cansadinho de autor que tá repetindo fórmula. E claro, tem muitas coisas novas, mas tem muita coisa, os ganchos principais da história, parece que a autora foi pegando da saga anterior dela. Então eu espero que isso mude, que a partir do terceiro tenha não me faça lembrar da Maldição do Tigre. A história ela fluiu muito rapidamente. Lembro que no primeiro livro eu reclamei que a história demorou um pouquinho pra começar assim, mas ela acabou fluindo rapidamente. E outra coisa, um aspecto muito positivo é que a editora Arqueiro lançou nessa edição, porque, gente, ficou maravilhosa essa edição. Sério, é um dos livros mais bonitos que eu tenho aqui na minha estante. Como eu disse, eu não vou falar da história, o que acontece nessa história, etc. Por quê? Como eu já expliquei por causa do livro anterior. Mas caso você queira saber um pouquinho mais sobre a Lily, eu super recomendo você dar uma olhada no vídeo anterior que eu fiz falando do primeiro livro, e aí você fica um pouco ansiosa pra ler. Eu só posso dizer que é muito boa a história sim, então vale a pena, recomendado. And as I lower down, I hear it's a message, and it's 1902, just telling people to get out. And if there was just a way I could tell them, it's been long, but you are right. And the singing is slow and so quiet, like the sound when you sweep off the floor. And now something with the dirt is just been friend since they shook the earth in 1904. A série Red Reason, que é composto por 3 livros, sendo este Estrela da Manhã o terceiro, e os 2 anteriores é A Fúria Vermelha e Filho Dourado. Bom, como eu falei, esse aqui é uma trilogia, e esse é o último livro, ou seja, tudo que eu vou falar desse livro aqui vai ter spoiler, ou seja, não vou falar nada. Caso queira saber um pouquinho mais da história do Daryl, eu super recomendo você dar uma olhada nos vídeos anteriores que eu falei sobre os outros livros, então só digo isso mesmo. A Estrela da Manhã eu só posso garantir que vai finalizar tudo. O segundo livro eu comentei que ele era um pouquinho parado, que ele não me animou muito, mas esse terceiro, sério, se você gosta de distopia, eu já super recomendo você ler. A Globo Livros apostou muito nessa série e eu posso falar que eles acertaram mesmo. Acho que foi um dos melhores livros que eu li da editora e eu fiquei muito animado. Esse livro é cheio de ação, e quando você acha que vai melhorar, vai lá na próxima página e vai lá, um tiro na sua cara, basicamente. Só digo que eu fiquei muito animado quando eu li esse livro. São 600 páginas de pura ação, então eu sei que você não vai querer parar de ler, você não vai querer desgrudar. E quando eu tive a oportunidade de ler, eu não parei até acabar o livro, de tão bom que é. Então fica super recomendado toda a trilogia pra vocês lerem da Globo Livros. E continuar, olha só, meninas, o que a Globo Livros me mandou, tá focando. Que idiota. Enfim, olha que muito bonito que a Globo Livros mandou junto com o livro Atlântida, o Gênio. Atlântida, o Gênio foi um livro que eu recebi de cortesia da editora Globo. E eu posso dizer que foi uma baita de uma surpresa. Esse livro é uma mistura de ficção científica com um pouco de fatos históricos. É mais ou menos um pouco que o Dan Brown faz nos livros dele, por isso que eu devo ter amado. Esse livro de descobertas que não deveriam ter sido descobertas acabam trazendo respostas para perguntas que nunca havíamos feito. Pesado, né? Eu comparei esse livro falando um pouco de Dan Brown, uma vez que ele me lembrou muito Dan Brown, porque ele pega fatos históricos e a partir daí ele faz aquelas conspirações malucas e que a gente ama. Nesse livro a gente conhece um pouco da Katie, que ela é uma geneticista. Ela está trabalhando na busca de encontrar uma cura para o autismo. Só que ela acaba descobrindo outra coisa. A gente conhece David, que é um oficial que participa de uma organização antiterrorista que vem investigando diversos atentados que vêm ocorrendo ao redor do mundo. Então que essas duas pessoas acabam se juntando, mesmo que isso acabe trazendo muitas situações perigosas, para não falar outras coisas. A dinâmica deles funciona muito bem e esses capítulos curtos acabam ajudando muito e explicando mais, mostrando como eles são tão necessários pra trama. Vou falar da organização que é considerada como vilã da história, porque se eu falar um pouco deles, vocês vão descobrir o que seria essa descoberta dela, o que tem tudo a ver, quais são os fatos que me impressionam, mas eu posso garantir, você vai se surpreender. A trama do livro acaba sendo um pouco cansativa às vezes, por apresentar vários pontos ao redor do mundo para você tentar encaixar
todas as peças do quebra-cabeça e entender realmente tudo o que está acontecendo. É um mistério muito grandioso, é uma história bem grandiosa, então ela leva tempo, ela leva páginas e páginas para você entender, compreender e ser totalmente bem explicado. Então por isso a lentidão. Esse é o primeiro livro de uma trilogia, eu acredito que foi muito bem apresentado o ambiente e eu tô bem curioso para publicar o segundo, então por favor. Globo Livros, publica logo a continuação, meu Deus. Tô bem ansioso então pra continuação desse livro e boatos que vai ter filme ou série, eu não sei dizer. Eu sei que algum canal, algum estúdio, whatever, comprou os direitos pra esse livro, então eu sou bem animado. Então, gente, melhor indicação do dia é Atlântida, o Gene, sério. É isso, minha gente, muito obrigado, até a próxima. And when the night is young, but the bridge is up, something bad